Boa noite, eu sou a Lidiane da Numes, correspondente bancária e especialista em crédito imobiliário. E eu vim aqui hoje falar com vocês sobre a nova linha de crédito do Itaú, os juros poupança. Essa nova linha de crédito, ela tem uma taxa de juros acompanhando o rendimento da poupança. Além de oferecer a linha atual, que possui uma única taxa de juros do começo ao fim do contrato, mais a TR, que não tem tido variação, ela está zerada há alguns anos. Também agora tem o crédito imobiliário juros poupança, com uma taxa variável que acompanha a poupança. Qual é a diferença? Hoje nós temos uma taxa de juros um pouco maior, que somada à correção monetária da TR, praticamente não varia, porque a TR está zerada, então não tem variação. Esse novo produto, ela tem uma taxa bem menor, mas a poupança que tem uma variação. Então, você tem taxa menor, em contrapartida, ela vai variar. Então, nós vamos entender aqui quais são as diferenças quando você vê aqui que a taxa atual, a taxa que hoje é usada, hoje, até hoje, dia 10/9, essa taxa é de 7,30 no banco, com a parcela de R$ 3.561. Com a modalidade nova dos juros poupança, você tem uma taxa de 5,39% e uma parcela de R$ 2.943. Então, nós temos uma diferença significativa aí, se comparado uma modalidade com a outra. Hoje, a taxa fica em 5,39% ao ano. Ela é a taxa parte fixa de R$ 3,99, mais o rendimento da poupança, que está R$ 1,40 ao ano. Mas ela varia. E se a poupança subir? Se a poupança subir, vai ter um teto. O teto do rendimento da poupança vai ser no máximo de 6,17%, que somado aos R$ 3,99 dá uma taxa de 10,16%. Então, caso no futuro a poupança suba, existe esse teto, existe esse limite. Hoje a realidade é essa daqui, 5,39%. As condições do financiamento é muito semelhante às que já existem outros. Você pode financiar imóveis residenciais, nesse caso só imóveis residenciais. Pode financiar até 82% do valor do imóvel. Pode usar FGTS, caso se enquadre no programa. E pode compor renda com mais de uma pessoa. A taxa de juros é variável e será composta pela soma do rendimento da poupança mais 3,99%. Nessa linha de financiamento, o saldo devedor continua sendo atualizado pela TR, que não tem variado, já há alguns anos ela está zerada. O rendimento da poupança é variável e a taxa acompanhará essa variação. Mas assim como o rendimento da poupança tem um teto, a taxa final do cliente também terá. O teto da poupança será de 6,17% ao ano e a taxa máxima do financiamento será a soma desses 6,17% ao ano mais 3,99%, que é a parte fixa, o que dá uma soma de 10,16% ao ano. A taxa fica interessante se a Selic estiver aí no máximo até 4,5%, pois a poupança é 70% da Selic. E aí a poupança ficaria 3,15% ao ano. Somado aos 3,99, a gente tem aí uma taxa de 6,14%. E já é uma taxa aí já superior ao que a gente tem no mercado hoje, na comparação com esse produto de taxa efetiva mais TR. Então, só fica interessante esse produto se a Selic tiver até 4,5%. A parcela, ela é a soma da taxa fixa de R$ 3,99 mais a poupança, os juros poupança, mais a TR. Aqui a gente tem uma comparação aqui, a parte fixa, mais
a Selic e aí algumas variações da Selic, os juros de poupança e quanto que ficaria a taxa de juros final, começando com 5,39, que é o que a gente tem hoje, e podendo chegar num teto de 10,16. Então, a gente sabe aqui, se a Selic tiver aqui entre 3,75, a gente tem uma taxa de juros de 6,62. Ainda é bem interessante. Se a Selic sobe mais, a gente tem uma taxa de juros maior e aí deixa de ficar interessante esse produto. O que a gente vai compreender é que o cliente precisa ter essas informações, entender um pouco como é que vai ser essa flutuação desse índice para ele tomar essa decisão. Esta nova linha de financiamento, ela está disponível na tabela SAC, o Sistema de Amortização Constante, que funciona abatendo parte do valor pago nas parcelas diretamente do saldo devedor. Nesse sistema, a sua parcela é dividida em cotas, a cota de amortização, que será sempre fixa em relação ao seu saldo devedor. A cota de juros na parcela, ela é o resultado da aplicação da taxa de juros vigente naquele mês sobre o saldo devedor atualizado. Então, se a taxa se manter de um mês para outro, a cota de juros tende a diminuir, por isso as parcelas são decrescentes. As demais cotas da parcela são referentes aos prêmios do seguro habitacional e à tarifa de administração do contrato. Como é que fica nessa modalidade os valores da entrada do imóvel? É semelhante ao que já existe hoje. Como o cliente ele pode financiar até 82% do valor do imóvel, a entrada ela é no mínimo 18%. Você pode somar o seu dinheiro com o seu fundo de garantia para a composição da entrada. No caso de imóveis comerciais, não ainda, porque a gente ainda não tem essa modalidade para imóveis comerciais, mas para imóveis residenciais já se pode usar o FGTS. O prazo máximo é de 30 anos e o mínimo é de 1 ano. Lembrando que a soma da idade do comprador mais velho com o prazo do pagamento do seu financiamento não pode ultrapassar 80 anos. Sempre é importante pontuar para o cliente que os prazos eles também estão sujeitos à análise de crédito. Aqui existe taxas utilizadas no IPCA de 3,80 e na TR zerada, e faz uma comparação aqui no saldo devedor, como fica o saldo devedor na TR, ele é decrescente, e como é que fica o saldo devedor com o IPCA. O IPCA é uma outra modalidade que acompanha o índice de inflação. E a gente vê que o IPCA ele tem aqui uma curva, né? Ele tem um aumento para depois ter o decréscimo. A evolução da parcela, aqui a gente ele compara TR mais IPCA e aqui compara a evolução da parcela da taxa de 7,30 com a poupança de 3,99 com o IPCA em torno de 3,95. Você tem na TR o 7,30 parcelas decrescentes. Você tem na poupança também parcelas decrescentes menores do que a TR. E você tem o IPCA, parcelas crescendo aqui, parcelas crescentes, né? Então, aqui dá para fazer um retrato de como essas 3 modalidades que hoje tem no mercado, 3 modalidades de crédito. Algumas perguntas que algumas pessoas podem ter, né, quando falar dessa modalidade nova pode portar o contrato de financiamento que está em outro banco para o Itaú? Não, nesse momento a taxa de juros só vai ser disponível para novos contratos. O cliente consegue fazer a migração entre a taxa de juros poupança para a taxa de juros pré-fixada ao longo do contrato? Nesse momento, não, mas o banco ele estuda a possibilidade de permitir essa troca. Os contratos já existentes poderão migrar para a taxa de juros poupança. Haverá uma avaliação do banco, certo? O banco tem uma política de elegibilidade
que poderá ou não permitir essa troca. Isso só pode ser feito através de um canal específico para isso, que é pelo site ou uma central de atendimento do banco. A taxa de juros poupança pode alterar de quanto em quanto tempo? A poupança ela varia de acordo com a Selic. Então, caso a Selic tenha alguma variação, a taxa do contrato irá variar proporcionalmente a partir do próximo vencimento do cliente. A revisão da Selic ela é feita a cada reunião do Copom, que acontece a cada 45 dias. Como é que funciona a relação entre a Selic e a poupança? O rendimento adicional da poupança, que é parte variável da taxa do cliente, varia de acordo com a Selic. Caso a Selic esteja menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será igual a 70% da Selic naquele momento. E caso a Selic esteja maior do que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é fixado em 6,17% ao ano. E é dessa trava que vem o teto da taxa do cliente. O cliente receberá um aviso quando a taxa alterar? Não. Ele não vai receber nenhum aviso, ele vai ter que acompanhar aí a flutuação que será aplicada automaticamente em seu contrato caso ocorra alguma variação. O cliente pode amortizar o contrato nos juros poupança também? Sim, ele pode amortizar a sua dívida em qualquer momento, usando recursos próprios ou recurso do FGTS. E qual é a melhor opção do mercado? Hoje nós temos taxa pós-fixada, temos taxa pré-fixada e temos taxas variáveis, que aí a gente tem a taxa com IPCA, né, os juros da inflação, e temos também essa nova modalidade com juros poupança. Qual é a melhor? Depende do perfil do seu cliente, depende se o perfil do seu cliente é mais conservador ou não, se ele vai amortizar esse financiamento em curto prazo ou se o financiamento vai ser a longo prazo. O importante é a gente entender a necessidade do cliente, informar, dar todas as informações necessárias para subsidiá-lo e ajudá-lo na tomada de decisão. E é importante ele saber que hoje nós temos mais opções de crédito. Ele pode escolher a que mais se adequa à necessidade dele. E a Numis, como especialista em crédito imobiliário, especialista em habitação, está aqui para ajudá-lo a encontrar essa melhor solução. Eu quero agradecer a vocês. Boa noite e qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está aí no 31 19 50 55, WhatsApp, ou no e-mail falecom@numis.com.br.